Eu convido agora o Major Márcio Dantas Avelino Leite para fazer a sua apresentação. Bom dia à ilustríssima mesa, senhores oficiais generais, oficiais superiores, senhoras e senhores da plateia. O tema da nossa fala, ele se baseou num trabalho de pós-graduação da Escola de Comando do Estado-Maior, em que o motivo do meu questionamento, da minha busca, foi tratar sobre capacidades, uma vez que a Estratégia Nacional de Defesa traz em uma de suas diretrizes que as Forças Armadas devem planejar por capacidades em detrimento das hipóteses de emprego, que é a forma que nós, até hoje, ainda buscamos planejar, fazer o nosso planejamento estratégico militar. Bom, o nosso questionamento nós solucionamos com esse roteiro, nós tratamos das capacidades militares, definir o que são capacidades militares, estudamos o modelo de planejamento da OTAN. Então, capacidades não é uma coisa nova, surgiu no segunda parte da década de 1990, foi uma inquietação do governo norte-americano, mas ela está vinculada dentro daquele conceito de revolução dos assuntos militares, só se desenvolveu realmente após os atentados de 2001, né, do 11 de setembro. Após isso, nós analisamos o nosso modelo, fizemos uma comparação e chegamos a algumas conclusões, particularmente voltadas à força terrestre. Bom, então, como eu ia falando, capacidades não é uma coisa nova, surgiu na segunda metade da década de 1990, está dentro da guerra centrada em rede, das operações baseadas em efeito, né, e não em missão, em tarefas a serem cumpridas, mas o que interessa realmente são os efeitos que se deseja, e está dentro da Revolução dos Assuntos Militares, que pela primeira vez foi falada em 1997. Bom, e o que são capacidades? Eu acho que é importantíssimo a gente definir isso aí, para a gente ter um patamar comum de conversa. Então, na conversa do dia a dia, né, e na mentalidade ainda no meio militar, capacidade é recurso, e capacidade não é recurso. Ter um meio material, ter um meio humano, não define que a força terrestre, a força aérea, a marinha, tenha uma determinada capacidade, né? Capacidade também não é capacitação, não é fazer com que o homem tenha uma habilidade. Então, capacidade no meio militar, né, ele está determinado pelos elementos funcionais, que é um conjunto de doutrina, organização, treino, liderança, pessoal, material. Então, uma pleiade desses elementos funcionais, eles vão definir determinada capacidade. Tá certo? Então, apenas ter o material, apenas ter a capacitação humana, não vão definir uma capacidade. E isso é muito comum na fala dentro de todas as forças. A confusão do que se faz e o que é capacidade. Ela quebra paradigmas, essa definição de capacidade. A gente deixa de perguntar quem é o nosso inimigo, quando ele vai atuar, em qual equipamento a gente vai ter que investir, e a gente tem que perguntar como a gente vai atuar, quais os meios, né? E a gente passa a atuar com ameaças, que é um conceito muito mais amplo do que um inimigo potencial. E a gente vai trocar qual equipamento a gente precisa substituir pelo que precisamos fazer. Eu acho que quem é do meio militar já visualizou dentro da sua carreira nós comprando equipamentos e depois vendo os reflexos desse equipamento na nossa doutrina, na nossa formação de pessoal, na infraestrutura que a gente tem que montar, na vida útil desse material. Então, capacidades, então, quando nós trabalhamos capacidades, nós temos que visualizar tudo isso aí, tá? Para que a gente apenas não faça aquisição de material pura e simplesmente por imitação de forças de exércitos ou de forças armadas que estão no estado da arte.
E as capacidades, elas se baseiam em duas vertentes. Elas se ligam aos recursos, né? E eu dou um exemplo bom aqui, dentro da América do Sul, que é o planejamento de capacidades que a Argentina tem realizado, mas ela tem se realizado forte dentro dessa área de recursos, está livre um acesso pela rede mundial de computadores, dá para a gente ter uma boa noção da análise aprofundada que eles fizeram do ambiente de capacidade de recursos, e a outra vertente, que é a vertente mais complexa, que é baseada na parte operacional. Então, são essas duas vertentes de capacidade. E ela tem as seguintes características. Planeja em ambiente de certeza. Então, como a gente não tem como definir qual o inimigo, né, que a gente vai contrapor, né, não há como fazer uma hipótese de emprego para cada inimigo. Os inimigos hoje são variáveis, né? Nós temos que ter uma estrutura capaz. A gente vai ver como é que é essa estrutura no complexo da OTAN. Capacidade, ela visa montar módulos. Então, cada módulo vai se juntar para formar uma força para combater determinada ameaça, e não determinado inimigo, né? E até porque é um conceito politicamente mais correto. Então, eu vou até antecipar minha fala, mas não cabe a gente imaginar num continente de busca de integração regional que o país vive hoje, nós analisarmos uma hipótese de emprego, né, que possamos ter um país co-irmão como uma ameaça, né? Então, a ameaça ela tem que ser genérica, né? E é assim que a OTAN faz. Ela importou esse entendimento dos Estados Unidos, e é assim que eles trabalham hoje, né? Ela funda, né, esse conceito de capacidades, funda uma análise metodológica. Então, quando nós falamos de capacidade, nós estabelecemos um método para escolher capacidades. E a gente evita, com isso, que com a mudança do determinado chefe, né, na pasta do Ministério da Defesa, na pasta do Ministério do Planejamento, ou no comando das forças, com a mudança, né, toda aquela estratégia ela sofra uma guinada muito brusca. As guinadas elas vão acontecer, né, mas com análise metodológica para a escolha da capacidade, ela vai ser menos brusca. E ela estabelece, quando a gente estabelece a capacidade, a gente estabelece o nível da capacidade. Então, a gente passa a ter a capacidade de mensurar em que nível nós estamos em tal capacidade, em que nível nós desejamos chegar, em que nível é possível chegar. A outra característica é que ela é um planejamento que vem do alto, né? Quem determina as capacidades macro são os ministérios da defesa. Ocorre no nível político, né? Ministério da Defesa em conluio com o nível político, né? É esse método aqui, ó, de cima para baixo. O que acontece hoje nas nossas forças, né? Cada força, ela desenvolve a sua capacidade, estabelece seus requerimentos, e aí a gente vai tentando montar um sistema de defesa, e aí chega no Ministério da Defesa, a gente tenta integrar, né? É o modelo bottom-up, né? E a OTAN iniciou nesse modelo, e aí viu que não estava dando certo, e aí passou a adotar o modelo top-down. Então, como que se estabelece, né? Então, análise de cenários de ameaça, né? A ameaça, ela pode até ser um evento cataclísmico, um evento... então, ele amplia o nosso leque de atuação. Estabelece a avaliação, os níveis que desejamos, isso tudo é apenas para ilustrarmos como que é feita essa análise de capacidade. Então, como é que é o modelo da OTAN? Então, aqui a gente não vai abordar a fundo isso aqui, mas fez parte do nosso estudo, mas o que eu destaco aqui é o seguinte: o início do processo ele ocorre no nível político, junto com o Ministério da Defesa. Ele dá o guiamento, ele está entrelaçado em todos os níveis, né? E a outra informação que eu desejo tirar dessa transparência é a estrutura capaz,
que o Ministério da Defesa ele vai ter que rumar para buscar essa estrutura capaz se a gente realmente for seguir a metodologia de planejamento por capacidades. Então, do modelo OTAN, a gente tirou esses ensinamentos, né? Então, a discussão das capacidades e os aceites, né? Quais as capacidades que a gente tem que desenvolver ou não, ela parte do patamar político. Isso é importante, porque se não houver o envolvimento do nível político, não vem recurso, não tem orçamento, não tem recursos financeiros, né? E o governo precisa estar sabendo, né, quais as capacidades que eles deram recursos para serem desenvolvidas e quais as que eles optaram por não desenvolver. Então, desenvolver capacidades tem que haver o aceite, né, de riscos. Eu não tenho condições de desenvolver tal capacidade, né, dentro da análise de cenários, né, está indicando que essa capacidade ela ela é menos importante agora. Então, tem que ter o aceite político, para que o governo saiba qual o risco que ele está sofrendo por não ter essa capacidade desenvolvida. Então, a OTAN desenvolveu 58 decisions, né, que estão englobadas em 5 áreas, sendo que das 10 prioritárias, né, que a gente destaca aqui, são as logísticas, comando e controle e as que visam a interoperabilidade. Tá, okay? Dentro da logística, uma que eles estão dando muita importância hoje é mobilidade estratégica, porque eles têm uma dependência muito grande ainda hoje dos Estados Unidos. Eu estava conversando até esse final de semana com um oficial da Alemanha, e ele estava me falando dos planos que a OTAN está tendo para implementar essa capacidade de mobilidade estratégica, que para eles é vital. Então, o processo top-down, que eu já falei, é de cima para baixo, eles já visualizavam, já desde o início de 2000, a tendência de dual use, né? A indústria tem que ser de uso dual. Né? Então, a gente tem um paralelo, um co-irmão, para a gente olhar como que a gente pode fazer esse desenvolvimento da indústria dual use. A estrutura capaz, que eu já falei, tem que ter essa estrutura capaz. E aí, um desafio para eles. Como são vários países, né, eles têm necessidades que as ameaças sejam comuns, para que desenvolvam as capacidades comuns. E aí eu lanço a pergunta. A gente tem que começar a se preocupar com isso, porque na América do Sul, a Argentina já inicia o planejamento por capacidade, e o Chile também. Então, pode ser uma evolução do Conselho de Defesa Sul-Americano? Então, já é o momento de iniciarmos a pensar sobre isso. Né? E a outra questão, né, que eu já tratei, é a dependência que a OTAN tem da mobilidade estratégica, que se eles elencaram esses 3 aspectos aqui como de grande relevância, acho que nós devemos também dar uma atenção a mais, especialmente aqui logística, comando e controle e interoperabilidade. E como que nós fazemos aí nosso planejamento estratégico militar? Como que está a nossa política hoje? Nós buscamos integração regional, né? A nossa análise é que nenhum país sul-americano, né, possui um imposto de emprego real aí, de confrontação do Brasil. Essa é a análise que nós visualizamos na nossa pesquisa. E a gente vê um filão aí, ó, as Forças Armadas, nossos irmãos, né, estão aumentando. Então, olha a oportunidade, a gente tem que visualizar a oportunidade de desenvolver a nossa indústria de uso dual. Como é que a gente, dentro desse cenário, pode planejar em torno de um inimigo específico? É o questionamento. E as nossas Forças Armadas? Nós trabalhamos em vertentes difusas. Trabalhamos na defesa da soberania, com inimigos, com ameaças difusas, desenvolvimento, trabalhamos em operações de garantia da lei e da ordem, e trabalhamos em cooperação regional, trabalhamos em missões de paz. Então, né, dentro do ambiente de não-guerra, guerra cibernética, guerra não linear, operações interagências, desastres e calamidades, nós operamos em tudo isso. E como que aí, gente,
ainda continua a operar em torno de um inimigo específico. A nossa missão ela é muito mais ampla. As nossas capacidades, as capacidades que as Forças Armadas têm que ter, tem que ser muito mais amplas do que trabalhar em torno de inimigo específico. Então, esse é o nosso questionamento. Então, o planejamento estratégico militar ele se baseia em todas essas leis e em outras mais, né? E contempla em 3 níveis, né? Nível nacional, nível setorial, que é dentro do Ministério da Defesa, e subsetorial dentro de cada força, né? Trabalha dentro dessa concepção, né? Dentro dessas 3 fases, né? Concepção estratégica, planejamento e preparo, e planejamento do emprego operacional. Eu visualizei na minha pesquisa que o nosso planejamento estratégico, ele se assemelha muito, né, ao da OTAN. O único detalhe é que falta a delimitação das capacidades gerais e das capacidades comuns. Como eu falei, nós continuamos, cada força tem desenvolvido capacidades, né, em níveis, às vezes, sem o entendimento do que é realmente a capacidade, e quando chega no âmbito do Ministério da Defesa, a gente tem tentado unir essas capacidades, né, e gerar uma interoperabilidade meio que a fórceps. Então, é a constatação. Então, é assim que nós trabalhamos hoje, né? Cenários prospectivos, vocês vejam bem que é muito próximo do que eu falei que a OTAN trabalha, né? Trabalhamos com ameaças e incertezas, é a nossa fala dentro do Ministério da Defesa, mas nós geramos hipóteses de emprego. E das hipóteses de emprego, nós geramos concepções estratégicas, né, de preparo das Forças Armadas por capacidades, né? As nossas hipóteses de emprego são instrumentos para a elaboração de planos estratégicos em tempos de paz, né? E a nossa proposta é nós rumarmos para isso aqui, para que apaguemos as hipóteses de emprego. Elas podem até ser consideradas como cenários prospectivos. A gente tem que fazer essa análise, né? Temos que rumar essas hipóteses, né? Elas têm que ser mais abertas e rumar para cenários prospectivos. A nossa ND, ela tem uma visão no futuro, né? Ela já visa a transformação, né? Também fala do engajamento do poder político. Então, ela é visionária, né? Apesar de muitas críticas que ela sofre, ainda tem sofrido, ela é visionária. E a gente, trazendo esse conceito da transformação das Forças Armadas norte-americanas, né? Particularmente do Exército, né? Ela tem uma transparência que é até conhecida aí da Força Terrestre, né? A adaptação, a gente busca adaptar as estruturas existentes, a modernização a gente otimiza, compra material, né? E a transformação, a gente realmente descobre quais são as nossas capacidades, diz quais são as capacidades conjuntas e faz a capacidade de cada força. Então, essa tela é bastante ilustrativa e famosa na Força Terrestre, né? Quando nós adaptamos, nós mantemos o nosso gatinho. Se nós só modernizamos, nosso gatinho engorda, e se nós transformamos, nós nos transformamos no tigre. Então, estamos focados nos 3 eixos estruturantes, como já estávamos falando da estratégia nacional, né? Então, essa reestruturação também, eu já falei que ela é visionária, já fala da reestruturação, da necessidade da indústria de uso dual. E traz capacidades básicas, monitoramento e vigilância, mobilidade e presença, sendo que cada força ela tem buscado desenvolver suas capacidades, né, dentro dessas capacidades básicas, mas me parece que falta uma direção mais geral. E cada força, né, tenta desenvolver aquelas capacidades dentro do setor estratégico que recebeu como quinhão. Força Aérea no espacial, o Exército na cibernética e a Marinha na nuclear. Então, cada um continua trabalhando
isoladamente. Eu quero destacar aqui essa transformação aqui do Ministério da Defesa, esses setores, né? Secretaria de Pessoal, né? Desenvolvimento, Esportes, tal. Essa secretaria, ela vai ao encontro, né, de uma necessidade que a OTAN e os americanos já visualizaram. Quando a gente trabalha com capacidades, é necessário investimentos na formação do pessoal, né? Porque a tecnologia, aproveitando a fala do comandante William, a tecnologia ela está imbricada na melhoria da formação do pessoal. Então, também é visionária essa modificação aqui do Ministério da Defesa. O CEPROD está ligado à indústria de defesa, na nossa indústria do dual use, e a criação do Estado Maior Conjunto, né, que já inicia um embrião daquela estrutura capaz, né, é o embrião da estrutura capaz, né. Aqui focado naquelas duas vertentes que eu falei, vertente logística, né? Então, essa questão logística já é bem visualizada, aí, eu acho que no Ministério da Defesa, e que se determinado armamento ele pode ser utilizado pelas três forças, vai facilitar, né, a composição da capacidade. E a chefia de assuntos estratégicos e a chefia de preparo e emprego voltados aí à missão. Então, e o Exército? Então, o Exército ele também tem uma estrutura embrionária, mas com capacidade de se desenvolver. Então, o Estado-Maior do Exército é o principal assessor, né, do comandante da força, né, tem capacidades, né, dizer assim, lato sensu falando, de migrar para uma estrutura de desenvolvimento de capacidades. E o nosso sistema de planejamento estratégico do Exército é um sistema modelo, né, um sistema com uma grande visão prospectiva, e que também nós analisamos no nosso estudo viável para migrar para esse sistema de planejamento por capacidades. Bom, eu vou passar para essa transparência aqui, que ela é mais ilustrativa. Então, o Exército hoje ele busca então a sua transformação, né? E também visualizando desenvolvimento de capacidades, mas naquele contexto, né? Desenvolvimento das suas capacidades, vai juntar com a capacidade das duas forças co-irmãs, né? E vai ter essa interoperabilidade gerada no âmbito do Ministério da Defesa, né? Vamos passar por um processo de modernização, né? E dentro do projeto de força, né, o Exército uma nova força em 2030. Tá ok? Esse é o nosso faseamento. Então, o que eu quis buscar com isso aqui? Então, nós já estamos tentando pensar um pouco em capacidades, mas falta desenvolvermos as capacidades conjuntas, né? Falta desenvolvermos capacidades conjuntas. Falta uma direção nesse sentido, né? Então, mostrando aí que o projeto de força para força, projeto de transformação do Exército, está focado também em capacidades. Então, nós estamos rumando aí junto com o Brasil, né, caminhando para e passo, entretanto, o Brasil decolou, né? The Economist falou, o Brasil está decolando. E a gente também tem que marcar um ponto de ruptura. E eu imagino que pode ser uma forma de rompermos com o caminho que estamos seguindo e passarmos a decolar junto com o Brasil, a transformação baseada aqui no planejamento por capacidades. É uma visão. Então, eu agradeço a oportunidade de expor as minhas ideias.